Fala, futuro engenheiro da aeronáutica, tudo bem com você? Vamos dar continuidade aos nossos materiais de construção mecânica, acelerando assim o nosso intensivão. E na aula de hoje a gente vai ver os tratamentos térmicos e os tratamentos termoquímicos. Então esse assunto é bastante importante, cai com frequências nos concursos, então fica ligado aí na nossa aula. E como noções preliminares, trago aqui a diferença fundamental entre os dois, Enquanto que os tratamentos térmicos visam modificar as propriedades das ligas ou aliviar as tensões e restabelecer a estrutura cristalina normal, os tratamentos termoquímicos procuram apenas um endurecimento, ou seja, a melhoria das propriedades através da mudança da composição química da superfície até uma certa profundidade. Então agora vamos falar dos tratamentos térmicos, Começando aqui pelo recozimento. Como é que há esse tratamento térmico? Consiste no aquecimento até uma temperatura acima da austenização de aproximadamente 50 graus Celsius e depois um resfriamento lento, Então já aqui, por essa característica, lembrando da aula passada que a gente não pode aprender uma coisa e esquecer outra, quando eu tenho um resfriamento lento, eu tenho uma formação da minha perlita, em caso do meu aço ser eutetoide, Se eu for um aço hipoeutetoide, eu tenho o quê? Ferrita proeutetoide mais perlita. Então a gente não pode aprender uma coisa e esquecer outra, certo? Os objetivos do recozimento é alívio de tensão, aumento da ductilidade, redução da dureza, Então são os principais objetivos desse tipo de recozimento. E existem basicamente três tipos, O recozimento isotérmico ou cíclico, que já a gente vai ver no gráfico como é que funciona. Para alívio de tensões, que é quando o tratamento é apenas para aliviar tensões, e aí eu posso ter uma temperatura abaixo da temperatura de austenização, certo? E o recozimento em caixa, que aí é para a gente deixa o material dentro do forno para que não haja a oxidação, beleza? Então aqui no gráfico a gente pode ver, está representado aqui nessa imagem, deixa eu colocar o meu ponteiro aqui, a relação do recozimento, Então temos um resfriamento lento, então lembrando que aqui eu tenho a nossa formação da perlita, aqui baenita e aqui martensita, Então o recozimento tem um resfriamento lento, então forma uma perlita mais grosseira, E a normalização tem os mesmos objetivos, do recozimento, que é alívio de tensão, aumento da ductilidade do material, redução da dureza, certo? Porém, o meu resfriamento é um pouco mais rápido. Se vocês perceberem aqui na imagem, você percebe que o resfriamento é um pouco mais rápido e aí eu formo uma perlita mais fina, Então as propriedades mecânicas de um aço normalizado são melhores do que os aços que passam pelo recozimento, tá bom? É utilizado como tratamento preliminar à têmpera, pois a estrutura normalizada é mais homogênea. Então a gente vai ver mais à frente em relação à têmpera e aí isso vai ficar claro, certo? Então, têmpera ou revenido. Então, a têmpera nada mais é do que a formação da martensita. Então, como é que consiste a têmpera? Aquecimento até uma temperatura de austenização e resfriamento brusco até a temperatura aproximada ambiente, certo? Então, aí a gente tem a formação da martensita, uma microestrutura dura, porém frágil, como a gente já viu lá nas microestruturas. Esse resfriamento muito brusco, acaba aqui fazendo com que a martensita tenha muita, na verdade a minha peça, o meu metal tenha muitas tensões internas, Então, para que eu consiga aliviar essa tensão e aumentar um pouco a ductilidade, é preciso a gente fazer o revenido. Esse tratamento térmico está ilustrado aqui, Então a gente aquece até uma certa temperatura e depois ao resfriamento. Isso aqui serve para aliviar as tensões devido à formação da martensita devido à têmpera, tá bom? O revenido é realizado, logo após a têmpera, beleza? E aí existe o coalescimento ou a esferoidização. O que é que seria isso? É quando eu quero formar uma perlita em forma de
esferas, né, como o próprio nome já diz. Então, como a gente viu, se eu tenho uns grãos grosseiros, o que é que eu tenho com isso? Tenho uma propriedades mecânicas reduzidas, né? Ou seja, eu tenho um aumento da minha ductilidade, eu tenho um material mais, entre aspas, aí, mais mole, né? Então existem 3 formas de eu conseguir fazer esse coalescimento, que são aquecimento prolongado até uma temperatura abaixo da crítica, seguido do resfriamento lento, né? Então temos aqui esse tratamento que é conhecido como recozimento subcrítico, porque ele está o aquecimento até uma temperatura abaixo da minha temperatura crítica. Aquecimento e resfriamento alternado próximo à temperatura crítica, então está descrito aqui, né? Eu tenho um aquecimento, depois eu resfrio até perto, depois eu aqueço de novo, depois resfrio e depois um resfriamento prolongado. Isso aqui vai me dar uma microestrutura em forma de esferas, né, em forma de círculos maiores. Então, se eu tenho um aumento da granulação, eu tenho um aumento da ductilidade e redução da dureza, certo? E aquecimento até uma temperatura logo acima da linha inferior de transformação, seguida de um resfriamento muito lento. Então, há essas 3 formas de eu conseguir o coalescimento, ou também conhecido como esferoidização, né? Eu tenho grãos aqui em forma de esferas. E consequentemente uma estrutura dúctil, porém não muito resistente, né? Não tem propriedades, fragilizadas, beleza? E aí temos têmpera superficial, pelo nome a gente já tem, né? Já dá para induzir aí a formação da martensita apenas na superfície, certo? Então ele diz aqui, ó, tem por objetivo produzir um endurecimento superficial pela obtenção da martensita na camada exterior. E aí, quanto à forma de aquecimento, a gente tem 2 tipos, por chama e por indução. A superfície é endurecida à temperatura de austenização por intermédio de uma chama oxiacetilena, né, que seria comumente o nosso maçarico, né, e logo em seguida resfriado por meio de borrifo de água. E por indução, o calor é gerado pela própria peça por indução magnética, né? Um processo bastante comum na indústria, né? Essa parte de indução magnética. E na ostempra, o que eu quero ter como produto é a bainita. Então consiste no aquecimento até uma temperatura de austenização, depois eu tenho um resfriamento brusco até uma temperatura que me dá garantias de que eu vou ter a formação da bainita, né? Então aqui a gente tem formação da perlita, mais uma vez, formação da bainita, para você não esquecer, formação da martensita. Então eu tenho um resfriamento brusco até uma temperatura que me garanta a formação da bainita, e aí eu deixo essa temperatura constante até que ele passe aqui na linha final de transformação. Então isso aqui me garante a formação da bainita, certo? Lembrando que a bainita, por ser mais fina, por apresentar granulações mais finas, né, que a gente já viu, finas e alongadas, tem propriedades mecânicas superiores às perlitas, né? E aí em algumas aplicações a bainita substitui até a martensita, né? Porque as propriedades da mecânica da bainita já satisfaz os projetos. E até uma das vantagens de utilizar a bainita ao invés da martensita é exatamente porque na bainita a gente não tem aquele problema de tensões internas, né? E temos aqui, se comparado, né, a martensita, temos um material com um pouco mais de ductilidade do que a martensita, né? Claro, por exemplo, que a perlita apresenta uma ductilidade maior do que a minha bainita. Porém, em relação à martensita, a bainita apresenta essa ductilidade um pouco maior, certo? E a martempra também consiste na formação da martensita, porém de forma diferente, né? Quando eu ajo, como é que consiste? Então tem um aquecimento até a temperatura acima da austenização, resfriamento brusco, porém quando eu chego na temperatura de início de formação da martensita, eu deixo meio que constante esse meu resfriamento até a temperatura ambiente. Então isso aqui me garante uma martensita um pouco menos fragilizada, né? E um pouco mais, entre aspas, aí também um pouco mais dúctil, né? Porém, por mais que
apresente um pouco menos fragilizada, ainda assim é preciso que eu faça o revenido após a obtenção dessa martensita através do tratamento de Martempra. Então, iniciando aqui os tratamentos termoquímicos, temos aqui a cementação, né? O que é que seria a cementação? Seria basicamente austenitizar um ácido de baixo carbono em uma atmosfera rica em gás carbono, né? Então, nada mais é do que a inserção de carbono na superfície de ácidos de baixo carbono. Então, essa temperatura de austenitização precisa ser alta, porque se você lembrar lá no diagrama ferro-carbono, quanto maior a temperatura da austenitização, maior será o meu limite de solubilidade. Então, o que é que isso quer dizer? Que quanto maior a temperatura, mais carbono eu vou conseguir dissolver. Então, para esse tipo de tratamento, a cementação, essa temperatura vai entre 900 e 950 graus Celsius, certo? Posteriormente é aplicado um tratamento de têmpera para garantir que eu tenha a formação da martensita, né? Se você lembrar, se eu adiciono carbono ou um elemento de liga, com exceção do cobalto, para você não esquecer, eu tenho o aumento da minha temperabilidade do material. Então, após isso, a gente faz a têmpera e aí a gente garante que a formação da martensita, uma camada rica em carbono, certo? A profundidade da cementação vai depender da temperatura, tempo a temperatura e teor de carbono que eu vai inserir, que eu vá conseguir dissolver, beleza? Nitratação, pelo nome a gente já dá para inferir, né? Que aí no caso é um enriquecimento da superfície em nitrogênio, né? Então as temperaturas para a nitratação são menores que a cementação, então está entre 560 e a superfície, fica tão dura que não é preciso passar pelo processo de têmpera. Então na nitratação, uma das vantagens em relação à cementação é que eu não preciso aplicar a têmpera para que o meu material fique enrijecido superficialmente, beleza? Já a cianetação é a adição de carbono e nitrogênio ao mesmo tempo. Então a gente vai ver no próximo slide que tem a carbonitratação, que também consiste na inserção de nitrogênio e carbono na superfície do meu material. Qual é a diferença, João Paulo? A diferença é que na cianetação eu tenho um sal, né? O meu meio com que eu insiro o material, que eu insiro o carbono e o nitrogênio são sal, e na carbonitratação consiste no aquecimento da temperatura até 700 e 900 e o meio carbonitratante é uma atmosfera gasosa. Então, a quanto que eu tenho sais, né, como cianeto fundido, na carbonitratação, eu tenho uma atmosfera gasosa rica em carbono e nitrogênio. Então essa é a única diferença, mas carbonitratação e cianetação consiste na adição de carbono e nitrogênio ao mesmo tempo, tá bom? Então, cementação, adição de carbono, nitratação, adição de nitrogênio, cianetação e carbonitratação, os dois ao mesmo tempo, porém só muda a atmosfera, né? Um é o sal e o outro é uma atmosfera gasosa, beleza? E boretação, já pelo nome, consiste na adição de boro, né? Consiste na introdução por difusão, o elemento de boro. As temperaturas do processo é algo em torno de 900 graus, origina-se boreto de ferro com dureza muito elevada, beleza? Então vamos fazer questões aqui sobre tratamentos térmicos. Então vamos lá, questão de 2020 aí, bem pertinho, 2 concursos atrás. Então avalie as afirmações abaixo sobre o tratamento térmico de coalescimento, né? Coalescimento a gente viu que é o mesmo que esferoidização, né? Uma das suas operações é promover a oscilação de temperaturas do aço logo acima e abaixo da linha inferior da zona crítica. Então a gente viu que isso é verdade, né, gente? Então a gente tem aqui o C, né? Temos aqui a temperatura. Então se eu tenho uma variação disso aqui, né, aquecendo e resfriando a uma temperatura próxima da temperatura crítica, a gente tem a formação de esferas, né? Então essa daqui já é verdade, né? Trata-se de qualquer tratamento capaz de produzir esferoidita. Perfeito, né?
Então a gente viu que o coalescimento ou esferoidização trata do tratamento térmico de produzir esferoidita ou em forma de esfera, certo? Então já temos aqui 1 e 2 correta, então já daria para matar, que seria a nossa letra B, né? Então, mas vamos ver aqui porque a última está errada. Uma das suas operações é o aquecimento prolongado de um aço laminados ou normalizado a uma temperatura logo acima da linha inferior da zona crítica. Então a gente viu, gente, que é logo abaixo, né, e não logo acima. Então, portanto, ficar atento a esse tipo de questão. Apenas uma palavra errada, né, que leva a perder a questão. Então é logo abaixo da linha inferior à zona crítica, né? Então 1 e 2 verdadeiro, questão letra B, beleza? Vamos para a próxima. 2018, provinha aqui. Uma barra de aço 1050 com 25 mm de diâmetro foi levada ao forno a uma temperatura de 820 graus Celsius e mantido nessa temperatura durante tempo suficiente para completa homogeneização. Em seguida foi rapidamente resfriada em água até a temperatura de 25 graus Celsius. Sua microestrutura resultante é, então, gente, aquecimento até a temperatura de austenização, rápido resfriamento, não tem outra, né, gente? Martensita. Então ele aqui passou pelo processo de têmpera, exatamente. Beleza? Então alternativa D de dado. Tranquilo? Então era isso que eu tinha para falar sobre tratamentos térmicos. Até depois da aprovação. Bora para cima. Bons estudos. Abraço.